Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, revisão de questões de matemática para o concurso da Prefeitura Municipal de Barueri, concurso para a Guarda Civil Municipal. Prova dia 3 de dezembro de 2023. Banca IGEX, Instituto de Gestão de Cidades. Nós vamos resolver questões de matemática que foram colocadas no concurso da Câmara Municipal de Arujá. Cargos de controlador de patrimônio e copeira. Prova foi aplicada no dia 19 de novembro de 2023. Questões que foram enviadas pela nossa amiga Carol. Agradecemos a colaboração. Então vamos para as 20 questões de matemática, que é uma revisão para o concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Barueri. Questão número 23. Calcule a raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Então nós temos aqui duas raízes. Para efetuar isso aqui, nós vamos transformar isso aqui numa única raiz. Da seguinte forma, o índice aqui é 2, quer dizer, raiz quadrada, multiplicamos por esse índice 3. Então fica a raiz sexta. Esse 64 já nós vamos decompor como sendo 2 elevado à potência 6. Então nós temos raiz sexta de 2 elevado à sexta potência. Como o índice aqui é igual ao expoente do radicando, posso simplificar. Isso aqui vai ficar 2 inteiros. Letra A. Questão número 21. A ordem aqui está invertida, uma vez que na prova original começa do 21. Para fazer uma receita, João verificou que o bolo deve assar em 20 minutos, 140 minutos. Contudo, ao ativar um contador de tempo em seu celular, verificou que a marcação estava no padrão hora-minuto. Ao retirar o bolo do forno 15 minutos antes do horário previsto, qual horário está registrado no contador? Então, vejam. Questão envolvendo tempo. Tempo previsto para assar o bolo, 140 minutos. No entanto, João retirou 15 minutos antes, ou seja, 140 minutos menos 15 minutos, então o bolo ficou assando 125 minutos. 125 minutos significa 2 horas mais 5 minutos. 2 horas é 120 minutos mais 5 minutos. Letra C. Agora a questão número 22. Um jogo de futebol começou às 8 horas, 10 minutos e 10 segundos. Terminou às 10 horas, 15 minutos e 20 segundos. Assinale a alternativa que informa a duração do jogo em segundos. Então, basta uma outra questão envolvendo o tempo. O término do jogo, 10 horas, 15 minutos e 20 segundos. O jogo iniciou às 8 horas, 10 minutos e 10 segundos. Portanto, a diferença aqui representa a duração do jogo em minutos, em horas, minutos e segundos. Então, 20 menos 10 dá 10 segundos, 15 minutos menos 10 dá 5 minutos, 10 horas menos 8 horas, 2 horas. Agora vamos representar isso aqui em segundos. Começando. 2 horas significa 2 horas vezes 60 minutos, 120 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Portanto, 120 vezes 60 representa 7.200 segundos. 5 minutos significa 5 vezes 60 segundos, que dá 300 segundos. Portanto,
A duração, 2 horas, 5 minutos e 10 segundos, vai ser 720 segundos, mais 300 segundos, mais 10 segundos, que dá 7.510 segundos, letra B. Questão 24. Maria e João compraram um bolo e partiram o bolo pela metade. Ou seja, João comeu a metade e ficou com a metade e João a metade. Somente Maria comeu 7/11 da metade do bolo. João comeu 4/5 da outra metade. Assinale a alternativa que indica quem comeu mais bolo. Então, vejam. Maria comeu 7/11 de meio. Então, vai ser exatamente 7/11 vezes 1/2. Multiplicando, dá 7 vezes 1 dá 7. 11 vezes 2, 22. Comeu 7/22. João comeu 4/5 da metade. Então, vai dar 4 vezes 1 dá 4. 5 vezes 2, 10. Para saber quem comeu mais, eu teria que fazer ou transformar em duas frações com o mesmo denominador ou efetuar a divisão. Dividindo 7/22 dá 0,31 centésimo do bolo. 4 dividido por 10 dá 0,40 do bolo. Portanto, comparando esses dois números, significa que João comeu mais bolo. Letra D. Questão 25. Ao mudar-se para a sua nova residência, João notou que a piscina retangular estava vazia. Para calcular o volume de água gasto para enchê-la, João resolveu anotar as dimensões antes de ligar a bomba de água. Então ele registrou altura 2 metros, largura 3 metros, comprimento 3 metros. Assinale a alternativa que indica quantos litros serão necessários para encher a piscina. Questão bem recorrente em concursos públicos. Sempre, em todos os concursos, cai uma questão envolvendo volume de um paralelepípedo, em forma de piscina, em forma de tanque e assim por diante. Então, vejam. O volume de um paralelepípedo, que é a piscina retangular, mede 3 metros comprimento, 3 de largura, 2 de altura. A ordem aqui não importa. O volume é dado por essa expressão, A vezes B vezes C, ou seja, produto das 3 dimensões, ou seja, a altura que mede 2, a largura que mede 3, o comprimento que mede 3. Portanto, isso aqui vai dar 2 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18 metros cúbicos. Transformando em litros, lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Logo, 18 vezes 1.000 litros, 18.000 litros, letra C. Questão 26. Dado o conjunto numérico dos números reais, assinale a alternativa que informa um elemento numérico irracional. Lembrando que um número ou é irracional ou é real. Este número aqui, ele é um número real. 1/3, que é um número racional, é real. Esse número aqui é um número real. Portanto, o único número irracional é a raiz quadrada de 2. Letra D. Questão 27. Uma bomba enche uma piscina 30 litros a cada 2 minutos. Ou seja, ele despeja 30 litros a cada 2 minutos.
Assinale a alternativa que informa a quantidade de tempos em minutos que a bomba levará se encher 75 litros de água, ou seja, se ele despejar 70 litros de água. Cuidado com esta questão. Então, vejam, eu tenho aqui duas grandezas, quantidade de litros e o tempo para encher a piscina. Então, vejam, 30 litros, ele demora, a cada 2 minutos ele enche a piscina. Se ele aumentar para 75 litros de águas, quanto que ele vai demorar o tempo? Observando que essas duas grandezas, elas são o quê? Nessa configuração, são grandezas diretamente proporcionais. Veja, por quê? Se eu aumentar a quantidade de litros de água para encher a piscina, ele vai demorar mais tempo. Não é a velocidade da vazão. Então, tenho 30 litros a cada 2 minutos. 75 litros, X minutos. Então, grandezas diretamente proporcionais. Posso escrever a proporção direto. Então, seta para baixo, 30 está para 75, assim como 2 está para x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 30x igual a 150. Logo, x, 150 dividido por 30. X igual a 5 minutos, que é exatamente a letra A. Questão 28. Novamente, o personagem João realizou uma viagem de 6 dias, percorrendo 120 km por dia. Assinale a alternativa que informa a quantidade de dias que levaria para realizar a mesma viagem, percorrendo 80 km por dia. Então, nós temos aqui uma nova questão envolvendo regra de 3 simples, quantidade de dias e quilômetros por dia. Então, vejam, em 6 dias, percorre 120 quilômetros para realizar a viagem. Se ele aumenta ou diminui a velocidade, no caso diminui para 80 km por dia, ele vai levar X dias. Essas duas grandezas significa que são inversamente proporcionais. Portanto, seta para baixo para indicar que são grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente, vocês já resolvem, não precisa escrever a proporção. Vocês podem escrever a equação direto. 80 vezes x é igual a 6 vezes 120, que dá 720. Então, x, que é o tempo a uma velocidade de 80 km por dia, vai ser 720 dividido por 80. Portanto, se ele diminuiu a quilometragem por dia, o que acontece? Aumenta o número de dias. Resposta à letra B, 9 dias. Questão 29. Em uma festa, 10 universitários consumiram 5 litros de suco em 2 horas. Assinale a alternativa que informa em quantas horas 20 universitários consumiriam 20 litros de suco. Temos 3 grandezas, portanto, regra de 3 composta, sem utilização de setinha para cima e setinha para baixo. Então, vejam, vamos dividir essas 3 grandezas, quantidade de universitários, litro de suco e horas, em causas e efeito. O que é o efeito? É o resultado de 2 grandezas, no caso aqui. Então, causas, efeito. O efeito é o consumo de litro de suco.
com 10 universitários, 2 horas por dia. Então, fica assim, 10 universitários, 2 horas por dia, em 2 horas, desculpa, 5 litros de suco. Pergunta: quantas horas seriam necessárias para 20 universitários, 20 litros de suco? Então, nós temos aqui uma regra de 3 composta. Lembrando, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. De que forma? Sem necessidade de colocar seta para cima e seta para baixo. Vejam, faço assim, ó, 20 vezes x vezes 5. Coloca 20 vezes x vezes 5, igual 10 vezes 2 vezes 20. Simplifica esse 20 com esse 20, fica bem simples. 5x é igual a 20. Portanto, 20 universitários consumindo 20 litros de suco, serão necessários 4 horas. 20 dividido por 5, 4 horas, letra B. Questão número 30. Questão recorrente em concursos. Presta muita atenção que com certeza será uma questão de porcentagem. Um videogame que custava R$5.000 sofreu uma redução e está custando 4.200. Assinale a alternativa que indica a taxa de redução. Não há necessidade de utilizar a regra de 3 simples. Vejam, se custava R$5.000, passou a custar 4.200, basta calcular a redução em reais. Ou seja, R$5.000 menos 4.200 significa que houve uma redução em reais de R$800. Para saber quanto que corresponde a R$80 em relação ao preço original, não precisa fazer regra de 3 simples. Basta fazer a razão entre o valor da redução dividido pelo preço original. Ou seja, 800, que é a redução, dividido pelo preço do videogame sem a redução. Dá 0,16. Em termos de porcentagem, multiplica esse aqui por 100. Isso aqui vai dar 16%, letra D. 31. Uma outra questão idêntica, mudando somente o contexto. Em uma prova contendo 60 questões, um candidato errou 12. A pergunta é a porcentagem de acertos. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Ou vocês calculem a porcentagem dos errados, depois faz 100% menos, ou então calcula direto. Total de questões, 60. Errou 12, portanto, acertou 48. Este 48 representa quantos por cento? Basta fazer esse cálculo anterior. Ou seja, o número de acertos dividido pelo total de questões. Dividindo 48 por 60, dá 0,8. Multiplicando isso aqui por 100, para transformar em porcentagem, eu encontro 80%, letra B. Portanto, 20% foram as erradas. 32. Sabendo que o primeiro termo de uma progressão aritmética, dá uma olhada em progressão geométrica também, é igual a 4. Ou seja, o primeiro termo é 4, a razão é 3, ele quer saber o 10º termo. Como aqui a sequência é pequena, vocês poderiam resolver até mentalmente. Vejam, 4 é o primeiro termo, a razão é 3, então vai somando 3, porque é uma PA 3.
mais 4 dá 7, 7 mais 3 dá 10, o próximo vai ser 13, 16 e assim sucessivamente. Ou então, para ganhar tempo, aplica o termo geral. Um termo qualquer é o primeiro, mais a ordem do termo menos 1 vezes R. Portanto, o 13º termo, que é o A13, vai ser o A1, que é 4, N é 13 menos 1 vezes 3. Isso aqui vai dar 13 menos 1 dá 3, logicamente faz tudo direto. 4 mais 12 vezes 3, 36 mais 4, portanto, o 13º termo, 40, letra C. Muita atenção, progressão geométrica e progressão geométrica. Questão 33. Em uma prova, o aluno ganha 3 pontos quando acerta. Perde 1 ponto quando erra. Após uma prova que tem 100 questões, o aluno acertou, fez 60 pontos. Assinale a alternativa que informa quantas questões o aluno errou. Então, vejam, nós sempre resolvemos esse problema que tem duas variáveis, portanto é um sistema, direto, sem necessidade de achar o acerto, depois tira o número de questões menos o acerto. Vamos calcular direto a quantidade de erros. Vejam, questão certa mais errada é 100. Cada questão certa vale 3, então 3C. Cada questão errada vale 1, então menos 1 vezes a errada dá 60. Tem um sistema. Como o exercício está pedindo a quantidade de questões que o aluno errou, eu vou eliminar esta variável aqui, que é certa, que é o C, multiplicando a primeira equação por menos 3. Então, vai ficar menos 3C menos 1E menos 3E igual a menos 300. E vou somar com a segunda. Entenderam? Então, ó, menos 3C menos 3E é igual a menos 300. Esse menos 3C zera, fica menos 4 erradas igual a menos 240, menos 300 vezes 60. Multiplica por menos 1, aqui fica mais, então a quantidade de questões erradas vai ser 240 dividido por 6, que dá dividido por 4, desculpa, que dá exatamente 60 questões. Letra A. 34. Um homem resolveu pesar suas 3 filhas em uma balança. É uma questão também de um sistema, pesando aos pares. Então, ele pesou Ana e Luísa, deu 62 quilos. Ana e Carla, 69. Carla e Luísa, 76. Assinale a alternativa que informa o peso de Ana, Carla e Luísa. Aqui vocês poderiam resolver rapidamente, vendo quanto que pesa Ana e Luísa, 62. E na ordem aqui é a Ana, a primeira, e a Luísa, a terceira. Soma aqui a primeira com a terceira, vê quem dá 62. Mas tudo bem. Eu vou resolver algebricamente. Ana mais Luísa, 62. Ana mais Carla, 69. Carla mais Luísa, 76. Eu vou calcular um dos valores. Eu vou calcular o peso de Luísa. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de resolver esse sistema aqui por substituição, eu vou pegar essa equação do meio aqui, multiplicar por menos 1. Então, vai ficar menos Ana, menos Carla,
igual a menos 68. E vou manter a primeira e vou manter a terceira. E vou somar essas três equações. Veja que interessante. Ana menos Ana, 0. Carla menos Carla, 0. Luísa mais Luísa, 2 vezes Luísa. Efetuando isso aqui, dá exatamente 70. Então, quanto é que pesa Luísa? 70 dividido por 2, isso é 35. Luísa é a terceira medida. Vejam onde que está a terceira medida. Esta aqui é 36, 31, 37. Portanto, só pode ser a letra A. Ou seja, Luísa pesa 36, Carla 41 e Ana 27. Questão 35. Em um país, os números de celular possuem 6 dígitos. Também é uma questão recorrente. Questão de contagem simples. Sabendo que o primeiro dígito não deve começar com 0, uma condição, assinale a alternativa que informa a quantidade máxima de celular que pode existir nesse país. Então vejam, tem um celular com 6 dígitos. Esse primeiro dígito não pode ser 0. Quantas possibilidades eu tenho aqui então? Se não pode ser 0, e eu vou utilizar os dígitos de 0 até 10, são 10 dígitos. Excluindo o 0, eu tenho 9 possibilidades. Esses demais aqui pode ser o 0. Então, tenho 10 possibilidades aqui e 10, 10, 10 e 10. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, eu tenho 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso aqui vai dar 900 mil celulares, letra B. Questão 36. Para realizar uma melhora nos componentes de seu computador, Bento precisou comprar um processador que custa R$1.000, uma placa de vídeo que custa R$3.000 e um mouse por 300 e um teclado por 500. Assinale a alternativa que informa a média dos gastos. Então, é uma questão de média aritmética simples. Então, a média é a soma dos componentes dividido pela quantidade. Ou seja, R$1.000, que é o preço do processador, a placa de vídeo, que custa 3.000, mouse, mais o teclado, dividido por 4. Somando isso aqui, dá R$4.800, que é a soma de todos os componentes, dividido pela quantidade. Dividido dá R$1.200, letra C. Questão 37. Uma outra questão de contagem. Com os algarismos 2, 4 e 6, assinale a alternativa que informa quantos números de 3 algarismos distintos, ou seja, sem repetição, pode ser formado. Então, não pode formar o número 244. Pode ser 246, 642, 264 e assim sucessivamente. Como aqui só tenho 3 algarismos, poderia fazer o exercício contando cada um. Ou então, coloca assim, unidade, dezena, centena, fazendo a mesma coisa daquele exercício anterior. Quantas possibilidades aqui? 3. Ou é o 2, ou é o 4, ou 6. Dezena. Como não pode repetir, tenho 2 possibilidades. E aqui tenho uma. Pelo princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, daí o nome, multiplicativo. Multiplica 3 vezes 2, vezes 1,
6 números. Letra D. 38. Determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Aqui mede 3, ou seja, triângulo retângulo, esse 3 aqui representa cateto. Isso aqui é outro cateto. Eu quero saber a hipotenusa. Não precisa fazer cálculo. É o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Muita atenção. É o único triângulo cujos números são números inteiros positivos, consecutivos. Portanto, 3, 4, 5, letra D. Lembre-se, se aparecer 6, 8, 10, é o triângulo pitagórico multiplicado por 2. Se for 9, 12, 15, é o triângulo pitagórico multiplicado por 3. Isso agiliza o cálculo. Questão 39. Também uma questão recorrente. Teorema de Tales. Se R, S e T são paralelas, aqui não está dizendo, mas com certeza tem que ser paralela. Quanto que mede 3, aqui mede 9, aqui mede 7. Vejam, se vocês tiverem noção de proporção, de 3 para 9 foi multiplicado por quanto? Por 3. Portanto, multiplica aqui. Isso aqui foi multiplicado por 3. Multiplica isso aqui por 3. Então, quanto é que vai dar isso aqui? 21. Ou então, resolve. 3 está para 9, ou seja, esse 3 está para 9, 7 está para x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3x igual a 63, x igual a 63 dividido por 3, x igual a 21. Letra B. Muita atenção, se vocês enxergarem que é uma proporção, agiliza o cálculo, responde direto, sem fazer cálculo nenhum. Questão 40. Também uma questão de probabilidade. Questão recorrente em concursos da banca IJEX. Lembrando que estas questões foram propostas em uma prova para a cidade de Arujá, mas é uma revisão para o concurso de Guarda Civil Municipal para a banca IJEX, Prefeitura Municipal de Barueri. Prova no dia 3 de dezembro, próximo domingo. Ao participar de uma rifa que vendeu 500 números, observe, então já tem o valor dos casos possíveis. Bento decidiu comprar vários números para aumentar sua chance de vitória. Ao calcular sua chance, observou que tinha 5% de chance de ganhar a rifa. A pergunta é, qual a alternativa que informa quantos números Bento comprou? Então é uma questão diferente dos anteriores. O que é probabilidade? São os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Casos possíveis, 500. Casos favoráveis, vou chamar de x. Então, a razão x dividido por 500 é igual à probabilidade de 5%. 5% é 0,05. Portanto, x está para 500, assim como 0,05. Faz a multiplicação aqui, x vai ser 500 multiplicado por 0,05. Portanto, Bento adquiriu 25 números. 25 dividido por 500 dá 0,05, 5%, portanto, letra A. Então, estas são as 20 questões de matemática para uma revisão para o concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Barueri. Gostaram? Façam a inscrição no canal. Ative o sininho para receber as notificações das demais videoaulas da banca IJEX e também de outros concursos.
E se você gostou, não esqueça, dá um like. Se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas para colaboração do meu canal. E se você está estudando para o concurso da Banca IJEX, clique na playlist Banca IJEX, link na descrição da videoaula. Um aviso, nós colocamos nas nossas videoaulas o link do Valeu Mais. Se vocês quiserem colaborar, agradecemos. Um grande abraço e até as próximas.